Ao Norte Entrevista, a neuroimunologista Priscila Provetti fala do transtorno do espectro da neuromielite óptica. Neuromielite óptica. A neuromielite óptica é uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central e afeta principalmente mulheres, né, em idade jovem. Ela é uma doença que causa sintomas como acometimento do nervo óptico, então causa uma inflamação no nervo óptico e uma inflamação também na medula, causando sintomas bem graves, né? Então pode causar perda visual, pode causar uma perda de força dos braços, das pernas. Muitos pacientes acabam ficando sem andar. Isso ela vem em surtos, né? Então o paciente tem um surto desse sintoma e aí a gente precisa tratar esse surto para ele recuperar, e se a gente não entrar com um tratamento adequado, o paciente acaba evoluindo com novos surtos e acaba adquirindo uma incapacidade neurológica. Causas da neuromielite. O que causa a neuromielite óptica? Na verdade, a causa exata da neuromielite óptica a gente não sabe, né? A gente sabe que existe uma reação do nosso corpo a algum fator externo. Isso tem, por exemplo, também envolvimento de genética. E aí você começa a produzir anticorpos que vão atacar uma região específica do cérebro, no caso, uma célula que chama astrócito. Mas o que leva a isso? Então, assim, a gente tem fatores genéticos, então existe uma predisposição genética, mas existem fatores ambientais que vão fazer com que a pessoa desenvolva a doença ou não. Esses fatores podem ser alguma infecção prévia. Então, às vezes, o indivíduo tem uma infecção, aquele organismo reage de uma forma errada àquela infecção e começa a desenvolver esses anticorpos. A gente tem, por exemplo, deficiência de vitamina D, que também é um grande fator que vão combinar com uma desregulação do nosso sistema imunológico. Então, existem fatores ambientais que podem desencadear a doença naquele paciente que tem uma predisposição genética para isso. Então, existem vários tipos de infecção que pode predispor, né, o indivíduo a desenvolver isso, desde infecções bacterianas quanto infecções virais. Quando a gente tem a esclerose múltipla, que é uma doença que às vezes pode se assemelhar nos sintomas com a neuromielite óptica, a gente tem um vírus que é muito conhecido, que tem uma relação direta, que é o vírus Epstein-Barr. Na neuromielite óptica, a gente não sabe dizer se existe essa relação direta com esse vírus específico. Então, não existe um vírus específico que seja relacionado diretamente à neuromielite óptica, como acontece na esclerose múltipla. Tipos de neuromielite. A neuromielite óptica, ela é uma doença só. Hoje a gente fala de espectro da neuromielite óptica, porque a doença em si, ela pode ter vários sintomas, então várias síndromes que podem se manifestar como uma neuromielite óptica, e tem aqueles pacientes que têm um anticorpo positivo e aqueles que não têm um anticorpo positivo. E aí o diagnóstico acaba sendo um pouco mais difícil naqueles que têm um anticorpo negativo, e o tratamento também, porque algumas medicações não são aprovadas para esse tipo. Então, a neuromielite óptica, ela pode causar inflamação no nervo óptico, que no caso causa neurite, pode causar inflamação na medula, pode causar inflamação de uma região do cérebro que chama área postrema, que dá muito vômito ou soluço que não para. Então, aquele paciente que às vezes tem vômitos, a gente chama de vômitos incoercíveis. A pessoa tem vômitos e não consegue achar uma explicação, assim, faz endoscopia, vai no gastro e não consegue achar uma causa para isso. Ela pode ter uma síndrome que chama de narcolepsia, que ela tem episódios de sonos incontroláveis, então ela acaba dormindo muito em várias situações que hoje não se espera que a pessoa, né, acabe dormindo. Então, a manifestação clínica, ela pode ser diferente, e diante de um paciente que tem um desses sintomas, a presença do anticorpo positivo, que é o anti-aquaporina 4, fecha o diagnóstico. Se a gente não tem o anticoporina 4 positivo, a gente precisa de pelo menos 2 síndromes dessas, que podem acontecer no mesmo momento ou em momentos separados. E a gente precisa de algumas características também radiológicas para a gente dizer se o paciente está dentro desse espectro da neuromielite óptica. Antigamente, até pouco tempo atrás, a gente tinha doenças que eram encaradas como espectro da neuromielite óptica, mas hoje a gente sabe que existe um outro anticorpo associado, por exemplo, o anti-MOG. Então, o anti-MOG é uma doença que a gente descobriu recentemente, um anticorpo que a gente descobriu recentemente, que causa uma clínica muito semelhante à neuromielite óptica, mas que são doenças diferentes.
Então, provavelmente, né, isso é uma teoria de que esses pacientes que, na verdade, são hoje dentro do espectro da neuromielite óptica, mas que têm um anticorpo negativo, que talvez mais para frente a gente descubra um outro anticorpo que, na verdade, se trata de outra doença, mas que neste momento a gente engloba tudo junto, né? Prevenção. Então, a gente sabe que existe uma predisposição genética, né, e tem fatores ambientais. Alguns fatores ambientais a gente consegue reduzir, por exemplo, reposição de vitamina D, evitar deficiência de vitamina D pode ser algum fator que, de alguma forma, atua como prevenção. Mas a gente não consegue fazer essa associação direta. Se eu fizer isso, eu vou prevenir que eu tenha neuromielite óptica. Mas, assim, fazer atividade física, evitar a obesidade, evitar a exposição ao cigarro, isso exposição desde a infância, às vezes tem algum familiar que fuma, a exposição de uma criança ao cigarro aumenta o risco dela ter uma doença autoimune, então tudo isso são fatores que, querendo ou não, a gente pode atuar para tentar prevenir mesmo naquela pessoa que tem uma predisposição. Esclerose múltipla e neuromielite. Então, são doenças, na verdade, diferentes, mas que têm sintomas semelhantes. Então, a esclerose múltipla também é uma doença autoimune, as duas são umas doenças autoimunes, mas a maneira como ela ocorre no organismo é diferente. Então, na neuromielite óptica, a gente tem um anticorpo que vai lá e ataca a célula. Na esclerose múltipla, a gente não tem esse anticorpo. A maneira, a fisiopatologia da doença é diferente. Mas são sintomas que são muito semelhantes. Então, por exemplo, a esclerose múltipla também pode dar inflamação do nervo óptico, né, no nervo da visão. Também pode dar inflamação na medula, causar o que a gente chama de mielite. Mas são características clínicas, às vezes diferentes, são doenças diferentes. Eu dou uma explicação assim, ó, tosse pode acontecer por vários motivos, pode ser pneumonia, pode ser um resfriado, pode ser uma sinusite. A doença é diferente, mas o sintoma é muito parecido e muitas vezes a gente pode confundir uma doença com a outra. Cura ou controle. A neuromielite óptica hoje ainda não existe uma cura para ela. A gente tem diversos tratamentos que conseguem prevenir os surtos. E a gente prevenindo o surto, a gente previne que o paciente adquire alguma incapacidade, alguma sequela neurológica. Mas provavelmente esse paciente vai ter que ser tratado pelo resto da vida. A gente não tem neste momento nenhuma medicação que vai curar a doença. Sequelas. Os surtos, né, da neuromielite óptica, né, esses eventos que acontecem, sintomas, geralmente eles são muito graves. E quando a gente não trata de forma muito rápida, ele geralmente deixa sequela. Então, é muito comum o paciente ter uma inflamação do nervo óptico, ele ficar com uma sequela na visão, ou ficar, por exemplo, com uma sequela para dificuldade para andar após um surto. E é por isso que prevenir o surto é tão importante na neuromielite óptica. Então, assim, ele pode ter um surto, pode ter uma sequela de um surto anterior, e o tratamento, na verdade, ele não vai tratar, não vai recuperar aquele surto, ele vai prevenir novos surtos e uma piora daquela incapacidade. Ações governamentais. O primeiro passo que a gente tem que tomar é conscientizar a população e até, às vezes, a equipe de saúde. A gente percebe hoje que existem vários médicos que desconhecem a doença, e a população desconhece a doença. Então, por exemplo, o paciente, muitas vezes, tem um acometimento do olho, ele vai no oftalmo e ele fica passando por vários oftalmos antes de procurar um neurologista ou antes de começar um tratamento. E quanto mais tempo eu demoro para iniciar um tratamento, maior é o risco desse paciente ter uma sequela. Então, as pessoas conhecerem a doença, saberem da doença, saberem identificar ou suspeitar da doença é um passo importante. Então, às vezes, treinamentos de equipes nas UPAs, nas unidades básicas de saúde, nos pronto-socorros, para quando eu receber um paciente com um sintoma que pode ser, eu conseguir tratar ele de forma mais rápida para evitar aquela sequela inicial. Uma outra coisa, então, assim, uma parte é essa, da parte aguda, né? E a outra parte é do tratamento contínuo. Hoje, a gente não tem um protocolo, uma diretriz de tratamento para neuromielite óptica pelo SUS. Então, é como se esses pacientes não existissem para o governo. Então, não existem medicações que são disponibilizadas para o tratamento da neuromielite óptica no âmbito do SUS, e muitas vezes no âmbito dos planos de saúde também a gente tem uma certa dificuldade de conseguir, porque não existe nenhuma diretriz de tratamento dessa doença.
Acesse o portalnorte.com.br e veja essa e outras entrevistas especiais.